Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Iniciando aqui a nossa primeira live do ano de 2023. Boa noite aí o pessoal que está chegando, Leonor, Newton, sejam todos bem-vindos. As pessoas que estão chegando aí agora, sejam bem-vindas. E a gente já estava com saudades aqui dos nossos encontros. Já era até para ter começado um pouco antes, na semana passada, mas aí eu posterguei mais um pouquinho. E estamos hoje aqui, né? Espero que estejam todos bem. Boa noite, Lúcia. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Espero que todos aí tenham tido uma virada de ano muito boa. E até por conta dessa virada de ano, nós vamos falar hoje sobre esse tema, esperança, né? Quem viu aí no... Boa noite, Newton. Quem viu aí no story a minha chamada, eu falei que a gente ia falar sobre esperança. É um momento bom, né? Início de ano. A esperança é uma emoção, né? Eu nem sei se a gente pode chamar a esperança de um sentimento com propriedade, mas ela é mais uma emoção. Uma emoção. Boa noite, Adriana. A esperança é uma emoção que tem assim uma importância muito grande. Vale a pena a gente parar para pensar sobre ela, né? Principalmente no início de ano, onde se fala tanto dessas coisas. Então vamos falar um pouquinho. E o Newton me deu uma contribuição, o Newton que está aí me ouvindo agora, quando ele me lembrou lá da passagem mitológica, né, da mitologia grega, da esperança na caixa de Pandora, que é uma passagem muito curiosa, que eu acho que eu vou até, acho não, eu vou falar dela logo aqui, porque ela mostra essa dualidade da esperança, não é? Porque a mitologia grega ela retrata diversos aspectos do universo psíquico, não é? Vamos chamar assim de psíquico do ser humano, de várias formas. Então ela dá motivo aí para reflexões bem interessantes. E essa da esperança, ela é assim bem oportuna para a linha de raciocínio que eu pretendo trazer hoje aqui. Porque consta, né, lá na mitologia grega, que o Titã Prometeu, que ele era muito simpático ao povo, muito simpático às pessoas, aos seres humanos. Ele resolveu trazer o fogo para os seres humanos, para que os seres humanos pudessem ter uma superioridade sobre os animais. Mas Zeus não queria isso. Zeus não queria. O fogo era uma propriedade do Olimpo. Então Zeus não queria que o fogo viesse. Ele se aborreceu muito com isso e aí ele quis se vingar. Veja bem, a tônica é essa, tá bom? Ele quis se vingar. Então olha o que ele fez. Ele pediu para Hefesto e para Atenas que eles criassem Pandora. E assim, Pandora, que era uma mulher simpática, bonita, dançante, e que enviassem ela para a Terra. Seria a primeira mulher do Olimpo a vir conviver com os homens. E na hora de Pandora ir para a Terra, Zeus dá a ela uma caixa que tinha todas as desgraças humanas. Tinha a guerra, tinha a discórdia, tinha o ódio, tinha a inveja, tinha as doenças do corpo, tinha as doenças da alma e tinha a esperança dentro dessa caixa das desgraças. Olha que coisa curiosa. E Zeus diz para ela, olha, que ela não sabia. Zeus diz para ela, você não abra essa caixa, você vai levar a caixa, mas você não abra. Claro que aí já querendo dar vazão ao seu espírito de vingança, aí no caso aí do fogo para os homens. E quando Pandora chega na Terra, ela é muito curiosa, ela, não vou dizer como toda mulher, né, porque senão as mulheres vão ficar bravas comigo, porque os homens também são muito curiosos, eu sou um, a Renata diz que eu sou muito curioso. Todo mundo tem a sua curiosidade, né, Renata?
E ela chega na Terra, boa noite, Álvaro. Então Pandora chega na Terra e ela resolve abrir a caixa. E quando ela abre a caixa, ela se surpreende, porque ela liberta aquelas desgraças todas. Liberta a guerra, a discórdia, o ódio, a inveja, as doenças da alma, as doenças do corpo. E quando ela vê a tragédia que ela estava fazendo, o que, é que ela faz? Ela fecha a caixa e só não deixa a esperança sair. E veja aí, né? Veja o simbolismo dessa passagem. Porque tem dois aspectos, que por um lado, ela não deixou a esperança sair, o que poderia ser uma coisa ruim. Só que Zeus colocou a esperança dentro da caixa das desgraças humanas para se vingar dos seres humanos. Então Zeus considerava a esperança uma desgraça. Vejam bem que coisa interessante. Zeus considerava a esperança uma desgraça. E aí a gente vê essa dualidade, né? Que tanto a esperança pode ser uma desgraça, quanto ela pode ser uma virtude. Uma virtude que faça bem. Quem está me ouvindo aí, né, quiser fazer algum comentário, alguma colocação, né, a gente já sempre fala, né? Mas só para lembrar, fica à vontade, pode falar, pode participar, que a gente vai aí trocando mais ideias. É sempre bom a boa contribuição de vocês. Então essa passagem aí de Pandora, da caixa de Pandora, ela traz ela mostra a esperança como uma grande dualidade. A dualidade de ser uma desgraça, porque foi colocada junto com todas as desgraças para que Zeus se vingasse. Boa noite, quem está falando aí, né? Meu pai herói, seja bem-vindo. E ela coloca a esperança como uma desgraça, mas ao mesmo tempo Pandora, na hora que solta todas as desgraças, ela resolve segurar a esperança e não deixa a esperança sair. Veja bem, o que acontece aí? Né? Por que a esperança tem realmente essa dualidade? Porque a esperança ela tem um potencial de trazer energia, de fazer com que você acredite, mas ela também pode te paralisar. Ela também pode trazer para você uma sensação de inércia, diante muitas vezes de uma pseudo-certeza que você tenha de que a sua fé, de que a sua esperança vai realizar aquilo que você está desejando. E a gente está aqui falando muito especificamente para o povo brasileiro, né? Estamos falando em português, então provavelmente quem vai ouvir esse vídeo aqui, não só vocês aqui, mas quem vai ouvir a gravação desse vídeo, porque depois ele fica postado no Instagram e fica postado no YouTube, são brasileiros. O brasileiro, em especial, ele tem essa vulnerabilidade. O brasileiro ele tem um imaginário religioso muito forte, muito forte. E essa visão religiosa que o povo brasileiro tem do Deus Pai, aquele Deus que, ao mesmo tempo que ele é rigoroso, ao mesmo tempo que ele impõe uma lei, ao mesmo tempo que ele pune, esse Deus ele nutre também. É porque o Deus Pai do cristão ele é meio pai e meio mãe. E ao mesmo tempo que ele é vingativo, que ele sente ódio, isso aparece lá no Antigo Testamento, ele ama, ele protege. Então o Deus, apesar de ele parecer muito mais um homem do que uma mulher, muito mais com a função masculina do que com a feminina, ele tem essa dualidade. E o povo brasileiro, né, nessa fé, nesse grande sincretismo religioso que a gente tem, nesse grande imaginário religioso que a gente tem, traz essa percepção de um Deus que provê. E essa ideia do Deus que provê faz com que muitas vezes essa esperança, que tem um alicerce muito forte na fé, essa esperança ela ganha aí uma conotação de inércia, uma conotação de uma certeza quase absoluta, de uma certa paralisia, de uma certa falta de força para realizar. E a gente sabe que as coisas não são assim. A gente sabe que as coisas precisam de ação. Aliás, tem um vídeo aí que vocês já devem ter visto, do Cortella, que é bem legal. Ele fala que qual é a maior... Eu acho que é mais ou menos assim. Ele vai falar para um filho
qual é a maior lei da vida, a maior regra da vida. E aí ele fala para o filho, a maior regra da vida é vaca não dá leite. E aí, como assim vaca não dá leite? Sim, vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite da vaca. E nessa simbologia aí bem simples, ele mostra essa grande lição da vida. Que se você não tiver, e aí vem uma palavrinha que é chave, no meu entender, junto com a esperança, que é a perseverança. Se você não tiver perseverança, se você não tiver esforço, se você não tiver suor do trabalho, não adianta você ter esperança. A gente está entrando aí no início de ano, e a gente sabe, não é, que no início de ano ele é marcado por muitos simbolismos. Pelo simbolismo da transformação, pelo simbolismo daquilo que passou e daquilo que vai iniciar, da perspectiva de novas possibilidades. Então essa sensação de esperança ela vem muito. Mas se essa esperança não for marcada por uma realização, por um projeto de realização, não adianta a gente esperar que a vaca dê leite, porque ela não vai dar. As coisas não vão cair no seu colo, ainda que lá uma vez ou outra isso aconteça, né? De você ter uma facilidade, de você ter um benefício, acontece, né? Tem algumas pessoas que têm aí uma certa predestinação e tal, mas isso não é uma regra absoluta. Isso não é uma regra absoluta. Inclusive, eu até fiz uma postagem esses dias falando sobre isso, né? Como que esse nosso sistema econômico aí, capitalista, como que ele tem traços de crueldade, vários traços, a gente já falou aqui. E veja bem, eu não estou aqui entrando no meio de condenar não, tá? Mas só de pontuar algumas questões, tá bom? Só de pontuar aqui algumas questões. Mas ele tem um traço de crueldade muito grande quando ele diz que você pode ter sucesso. E aí ele usa como exemplo de que você pode ter sucesso, ele usa como justificativa que você pode ter sucesso, ele pega lá uma pessoa que saiu lá da miséria, que se tornou um médico famoso, e que se tornou um engenheiro famoso, de que se tornou um empresário famoso, e ele diz, viu, você pode. Só que ele não mostra os milhões, os milhares, os milhões que tentaram e não conseguiram. Isso ele não mostra. Ele mostra um que conseguiu. E para cada um desses que conseguiu, milhões tentaram e não conseguiram. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa ilusão de que se eu tiver esperança, se eu desejar, se eu me esforçar, as coisas vão acontecer, porque nem sempre vão acontecer. É claro que para acontecer precisa esforço, mas às vezes, mesmo com esforço, elas não acontecem. E a gente tem que ter sabedoria, porque tem coisas que não me convêm, tem coisas que eu posso desejar, mas que são coisas que não convêm para a minha vida. E eu sempre digo que o universo conspira a nosso favor. E quando eu digo que o universo conspira a nosso favor, não é porque ele vai realizar os nossos desejos. É que muitas vezes, mesmo não realizando os nossos desejos, aquilo vem em nosso favor. Porque talvez os nossos desejos não fossem realmente algo que seria proveitoso, que seria produtivo para nós. Então é muito importante que, apesar de você ter desejos, apesar de você ter objetivos, apesar de você alimentar esses objetivos com esperança, você tem que perceber os sinais da vida. Por que eu bato nessa porta 3, 4, 5 vezes e ela não abre? Será que é para continuar batendo? Aonde vai o limite da esperança e aonde começa o sentido da realidade? O sentido da realidade, Freud falou muito disso, né? O sentido de realidade, isso é uma coisa fundamental, porque o sentido de realidade, ele traz angústia, ele traz frustração, mas é aquilo que é real, é aquilo que se apresenta. E muitas vezes a gente foge de aceitar a realidade e mantém aí esperança em cima de objetivos que não nos convêm, ou que insistem em não se realizar. E nós teimosamente continuamos a bater naquela porta. Preste atenção nisso, tá? Que pode ser num trabalho, pode ser num relacionamento, né? Num relacionamento amoroso, num relacionamento de amizade, num relacionamento familiar.
pode ser num projeto de empreendedorismo, pode ser num projeto pessoal, de uma realização pessoal. Cuidado, porque tudo é possível, realmente tudo é possível. Quanticamente, a gente sabe que tudo é possível, mas nem tudo nos convém. Aliás, tem uma passagem de Paulo de Tarso, que eu não me lembro agora em qual carta que ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? A gente pode quase tudo, ou talvez até tudo. Jesus falou, vós sois deuses, tudo que eu faço vós também podeis fazer. Então, de alguma forma, ele está dizendo para a gente que nós podemos tudo. Mas aí Paulo vem e diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a esperança, ela precisa ter esse sentido de sabedoria, não é? Um sentido de realidade, numa expressão bem freudiana. A ideia da realidade para o Freud, ela é muito marcante, porque a ideia da realidade para o Freud traz implícita a ideia da frustração. Porque muitas das vezes o seu desejo vai se confrontar com a realidade. Muitas vezes. Muitas vezes você vai conseguir mudar a realidade para satisfazer os seus desejos? Sim, muitas vezes isso é possível. Mas tem vezes que você não vai conseguir. E aí você tem que ter essa sabedoria, perceber os sinais, porque a vida sinaliza, tá? A vida sinaliza. Eu sei que é difícil às vezes para a gente perceber, mas tem que usar muito a intuição. A gente tem que ter esse cuidado. E a gente vive num povo, que é esse povo brasileiro, que é um povo que vive de esperança, porque é um povo que tem um imaginário religioso muito forte. Vocês vejam que coisas que acontecem aqui no nosso país, injustiças sociais que acontecem em nosso país, seriam causa de revoltas sociais em outros países, mas há muito tempo. E a gente, na maioria das vezes, não faz nada, né? Como diz lá o Skank, eu acho que é o Skank que diz que a nossa indignação, eu não sei se é o Skank, é o Skank, não sei se é o Skank ou se é o Cidade Negra. Acho que é o Skank, agora estou na dúvida. Mas a nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa nas janelas das nossas casas. A gente tem um povo que vive numa resignação esperançosa, acreditando que tudo vai mudar. Nasce na miséria e morre na miséria e continua acreditando que tudo vai mudar e não faz nada para isso. Não faz nada, muitas vezes, por não trabalhar, não faz nada, muitas vezes, por não brigar pelos seus direitos, não faz nada, muitas vezes, por não tentar reverter a ordem social, que é profundamente injusta. Então, a gente tem muito disso. A questão da esperança é uma coisa que não é à toa que foi colocada na caixa de Pandora junto com as outras desgraças. Porque ao mesmo tempo que ela traz para você um sentido de mobilização para você realizar, ela pode muitas vezes tornar você teimoso diante dos sinais da vida. Ela pode muitas vezes tornar você omisso diante de uma certeza tão absoluta de que aquilo vai acontecer, porque a sua esperança ela é alicerçada num Deus Pai, né? Um Deus paternal que supre a tudo, então você tem certeza que aquilo vai acontecer, mas às vezes não acontece, porque a vontade desse Deus, vamos chamar assim, vamos botar entre aspas, né? A vontade do destino, a vontade da vida, nem sempre está de comum acordo com a sua própria vontade. A Renata está dizendo aqui, por isso que diz que a esperança é a última que morre. Mas eu acho que esse ditado está errado, tá? Porque eu acho que a esperança às vezes tem que morrer mais cedo, gente. Que a esperança às vezes tem que morrer mais cedo. Presta atenção. Olha o que Pandora fez, né? Quando ela viu que a esperança ia sair, ela fechou a caixa rapidinho. Deixou as desgraças todas irem, mas a esperança não foi. Porque muitas vezes a esperança pode ser uma desgraça maior ainda. Né? Deve ser, né? Né? Que a esperança é a última que morre, que fica por último, né? Nunca tinha pensado que o ditado era baseado nisso, né? Ela fica por último. Então, cuidado, né? Cuidado com essa fé exagerada. Não que a gente não tenha que ter fé, mas a nossa fé, ela muitas vezes, ela se sustenta na realização das nossas expectativas.
Você vê que a maioria das pessoas, quando vai fazer uma oração, uma prece, qualquer que ela seja, em qualquer credo que seja, em qualquer religião que ela seja, são preces pedindo. A maior parte das preces estão pedindo alguma coisa. A gente usa muito pouco as nossas preces para agradecer, para louvar, para se conectar com o divino, para se conectar com as forças criadoras da vida, para se conectar com o campo quântico que mantém a vida, enfim, qualquer que seja o nome que vocês queiram usar. Mas a gente acaba usando muito mais as nossas preces para pedir, porque a gente tem muito essa visão de que algo divino, algo que transcende a nós mesmos, vai estar suprindo as nossas necessidades. Mas aí, vamos lá, mas a esperança então ela é vã? A esperança é inútil? Não, a esperança ela tem essa dualidade. A esperança é algo que pode ser bacana, se ela for bem vivida, se ela for bem sentida, se ela for equilibrada por um sentido de realidade, porque ela mobiliza você. Mas é importante que você acredite que para você alcançar aquilo que você tem, a esperança, né, aquilo pelo que você espera, não basta você ficar sentado em berço esplêndido. Aliás, o hino brasileiro já é curioso nisso, né? O povo brasileiro ele precisa muito se libertar desse arquétipo, né? Porque o hino brasileiro lá, como é que diz mesmo? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não é isso? É isso mesmo. Eu peguei agora assim meio de surpresa. Mas olha só, deitado, olha só o ideal de luxúria que o hino brasileiro nos propõe. Ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, eu até que ia gostar, tá? Ao som do mar e à luz do céu profundo. Deve ser uma delícia. Deve ser uma delícia. Eu ia adorar. Se for na beira da praia, então vai ser uma delícia, ouvindo aquele barulhinho do mar ali, maravilhoso, né? A Leonor está colocando aqui, de acordo com essa caixa de Pandora, ela é a esperança a última que morre. É assim, Leonor, é isso mesmo. É isso aí. Mas o hino brasileiro já traz essa ideia arquetípica de uma certa estagnação. E não dá. Vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite da vaca. Então a esperança ela tem que vir marcada por esse sentido de realidade, por esse sentido de realização, né? Tem até um dito aí que a gente escuta, que eu já nem sei mais quem disse, que fala assim, né? Que para você ter sucesso, você tem que ter 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, você tem que ter uma boa ideia, mas se você não ralar, não trabalhar, não suar, não se esforçar, não estudar, você não vai chegar lá. Então, como que a gente pode viver esse lado bom da esperança? Então, é preciso, aí a gente vai até usar um pouco da física quântica. A gente vai usar um pouco disso, que é a ideia de que a criação, o campo, não é? Que seria na visão quântica, a criação é o campo. Não sei se vocês estão ouvindo o carro de som passar, estão ouvindo? É o carro de som que passa aqui na porta, o mês de janeiro inteirinho, essa hora. Tá passando. E aqui tá até me atrapalhando um pouco, mas ele só passa, ele não para não. Não sei se vocês conseguem ouvir daí. Mas essa ideia do campo, né, de você visualizar para realizar, é muito uma ideia do nosso poder de transformar a realidade. Jesus, né, como um grande mestre de todos nós, ele reforça essa ideia quântica de que tudo é um universo de possibilidades. Porque dentro da física quântica, o universo é mutável, o universo é transformável. E ele está sujeito à ação das forças, principalmente da força do pensamento. E Jesus, de alguma forma, já prenunciou isso quando ele disse: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Então, ele já sinaliza que existe esse poder em nós. É claro que esse poder, o Álvaro ouviu o carro de som, né? Tá passando aqui, mas já foi, Álvaro.
Então Jesus sinaliza que esse poder está em nós. Mas como nós não estamos já no auge da plenitude desse poder, nós já podemos um pouco, mas não podemos tudo. Então, dentro do que nós podemos ainda pouco, o que é possível fazer para realizar os nossos desejos, né, quando a gente quer? Para que a gente possa ter aí uma ação da esperança de uma maneira mais intensa. São duas questões, tá? Visualizar com clareza e com emoção. É fundamental quando você tem um projeto, um objetivo. Agora a gente está começando um ano, né? Você decidiu que esse ano você quer fazer determinada coisa. Eu estou com um projetinho aqui na cabeça. Vamos ver. Você está aí com um projetinho para 2003? Tem duas coisas que a gente pode fazer para que a nossa esperança não seja algo vão, né? Para que a nossa esperança tenha realmente uma ação energética de mobilização da realidade. O que é? Visualizar com clareza e com emoção esse seu objetivo. Você tem que ver com clareza aquilo. Se você está imaginando que você vai fazer alguma coisa, você precisa se ver fazendo aquilo. Né? E você precisa sentir a emoção daquilo estar acontecendo. E você repetir isso frequentemente, diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Você investir a capacidade que a nossa mente tem, que a gente chama de ideoplastia. O que é ideoplastia? É a capacidade que a mente tem de criar imagens e de concretizar essas imagens. Isso é tão real que a telepatia, que é hoje uma ação, né, que é hoje um sentido, vamos dizer assim, que a própria medicina reconhece como verdadeira, a telepatia funciona dessa forma. Você projeta uma imagem, e essa imagem ganha uma concretude relativa, mas ganha uma concretude, tanto que outra pessoa que tem uma certa sensibilidade, ela consegue captar aquela imagem. E aí ela vê. Existem testes de telepatia com cartas que são muito interessantes, né, baseados nessas imagens. Então, se você vê aquilo, você precisa ver aquilo, sentir aquilo sendo realizado, viver a emoção daquilo sendo realizado. Se você fizer isso, você vai estar dando combustível para que a sua esperança te mobilize para que aquilo aconteça. É muito importante lembrar, tá, que não adianta visualizar o negativo. Por exemplo, se você resolveu, vou parar de fumar em 2023. Não tem como visualizar não fumar, não tem como. Isso não existe. O inconsciente ele não trabalha com negativa. Então, se você visualizar não fumar, o inconsciente facilmente tira o não e sobra o fumar. Tá? Então, não existe para o inconsciente a negativa. Não existe o não fumar. Não existe eu não vou fazer isso. Não existe. Para o inconsciente existe aquela imagem. Tá? Então, se, por exemplo, se você quer parar de fumar, não adianta você não tem como visualizar não fumar, porque essa imagem não existe. Você tem que se imaginar, por exemplo, saudável, fazendo uma atividade física, respirando um ar puro, valorizando a saúde do seu corpo. Aí sim, você vai criar uma contrapartida que pode te ajudar a não fumar. Mas não adianta ficar pensando, não, eu não vou fumar, eu não vou fumar mais, não vou fumar mais. Não adianta ficar repetindo isso, porque o inconsciente só vai ler fumar, 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 vai ser pior ainda. Tá? Não esqueçam disso, porque isso é um princípio básico da vida inconsciente. Tá? Não existe não para o inconsciente, só existe imagem, só existe significado real. Tá bom? Então, para você dar força à sua esperança, você tem que visualizar com clareza aquela imagem, você tem que se visualizar fazendo, você tem que se visualizar realizando, você tem que se visualizar conquistando, né? Ah, quero comprar um carro esse ano, você tem que se visualizar dentro do carro, dirigindo o carro, feliz com o seu carro, e vai alimentando isso, porque isso é nisso que existe a esperança. Tá? Eu até acredito, né, que
a gente tem lá uns amiguinhos, isso aí vai muito da nossa crença religiosa, que a gente tem lá os nossos amiguinhos que nos ajudam muitas vezes para que coisas que são boas para a gente realmente aconteçam. Eu particularmente acredito nisso. Mas não basta isso, porque a gente está numa transição planetária. Então, nessa transição planetária, cada vez menos as forças espirituais vão interferir na nossa vida e cada vez mais nós vamos ter autonomia para gerenciar a nossa própria vida. É como um salto que um adolescente dá da adolescência para a idade adulta. Ele, na idade adolescente, ainda precisa da tutela dos pais, mas ele já vai começando a ser um pouco mais solto dessa tutela. Quando ele chega na fase adulta, ele já não precisa mais, ou não deveria mais precisar. Tem uns que ainda precisam aí, tá? Tem uma turma aí de 30, 40 anos que às vezes ainda está precisando da tutela dos pais. Mas deixa isso aí para outra live. Mas ele já não deveria mais precisar dessa tutela. Assim é com a gente. Nós estamos numa transição planetária onde a gente está saindo de uma fase mais imatura, onde a gente ainda precisa dessa tutela, para uma fase de mais autonomia, onde a gente vai caminhar muito com as próprias pernas. Então a gente precisa começar a exercitar isso. Não ficar contando que o Espírito tal vai ajudar a gente, que o Santo tal vai ajudar a gente, que Deus Pai vai ajudar a gente, que Jesus vai ajudar a gente. Não que eles nos ajudem, eles ajudam, eu sei disso. Mas é a questão da postura de autonomia. Né? O que eu posso fazer para me ajudar? O que eu posso fazer para construir o meu próprio caminho? Para que eles possam, inclusive, cuidar de outros que ainda não conseguem se ajudar. Então, no campo da esperança, a ideia é essa, tá bom? Visualizar com clareza, visualizar com emoção aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Prestar muita atenção com as autossabotagens, porque muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas acha que não merece, acha que não faz jus, acha que já cometeu muitos erros. A gente vive nesse imaginário religioso, né, culposo, de se julgar não merecedor. E o que eu observo é que o universo não pensa assim. O universo ele quer que nós sejamos felizes. O universo ele quer conspirar a nosso favor. Nós é que muitas vezes conspiramos contra. Né? Nós muitas vezes atrapalhamos os próprios desígnios da vida que vêm em nosso favor. Então, gente, né, para a gente aí ir dando uma encerrada aí, nesse início de ano, como em qualquer início de ano, mas estamos falando desse agora aqui, né, que está começando, faça seus projetos, é legal, estabeleça metas para 2023, é bom, ajuda você a se concentrar, ajuda você a manter um pouco mais de foco na sua vida, em coisas que vão ser importantes, porque senão a gente dispersa muito. Né? A vida está cheia de convites aí, a gente vai se dispersando. Então é legal você estabelecer isso. Eu sei que é uma mera data no calendário, mas ela tem uma certa força aí de impacto sobre as nossas expectativas, sobre as nossas esperanças. Então é legal você foca aí, observa, pensa. Né? A Lúcia está falando, acreditar que alguma coisa desejada vai acontecer. É isso aí. E realmente desejar coisas boas. E usar o potencial psíquico que você tem, visualizando com clareza, né? Você quer o bem do mundo, então visualiza um mundo sem fome. A gente está precisando muito disso, né? Visualizar um mundo sem fome, visualizar um mundo com justiça social, visualizar o fim das guerras. Vamos visualizar, vamos começar a materializar aí um mundo melhor. Então, pode fazer isso, é bom, mas sem se iludir, sem aquela sensação de que só pelo fato de eu acreditar, só pelo fato de eu ter esperança, que tudo vai acontecer. Porque às vezes não vai acontecer. Às vezes não vai acontecer porque é melhor não acontecer, às vezes não vai acontecer porque você não se esforçou o suficiente para acontecer, às vezes não vai acontecer porque você se boicotou para aquilo não acontecer. Então pode acontecer daqueles fenômenos não darem conta. Né? Pode ser que realmente eles não aconteçam. Mas olhe os sinais. Não se torne cego para os sinais.
Porque a vida vai sinalizar para você aquilo que eu falei. Você bateu na porta 3, 4, 5, 6 vezes e ela não abre, vale a pena parar para pensar se eu devo continuar insistindo ou não. Tudo bem que tem gente aí que insiste aí dezenas e dezenas de vezes e um dia consegue. Tudo bem. Será que era para ser? Talvez. Não tem bola de cristal para dizer. Mas eu acho que é muito um jogo de intuição, de sabedoria. Aprenda a escutar. Né? Deseje com esperança sem se tornar obsessivo com isso. Eu acho que eu encontrei uma frase certa para sintetizar essa ideia. Deseje com esperança, mas sem se tornar obsessivo a ponto de não enxergar a realidade. Eu acho que essa é a grande regra para a gente ser feliz. É a grande regra para a gente realizar aquilo que é possível e aceitar aquilo que não é. E quando a gente consegue essa pacificação interior, a gente vai conseguir ser feliz. Conseguindo ou não conseguindo realizar. Mas a felicidade não está em realizar todos os desejos. A felicidade está justamente em realizar os possíveis e aceitar em paz aqueles que não são. Tá bom? Então aí, muito bom estar voltando aqui, muito bom estar se encontrando com vocês. Quem gostou da nossa reflexão dessa noite, compartilha com as pessoas, vai ficar salvo aqui no Instagram. Durante a semana eu vou postar lá no YouTube. Compartilhe, pede para as pessoas entrarem lá. Estou querendo divulgar um pouquinho mais o meu canal do YouTube lá, aumentar ali meu número de inscritos. Vão lá, visitem lá o meu canal no YouTube. Vamos mobilizar aí. A gente precisa, né, compartilhar essas ideias boas com pessoas. E todo mundo conhece alguém que está precisando ouvir, às vezes, uma palavra que esclareça, não é? Leonor está falando aí, fechando com chave de ouro. Gratidão, Leonor, pelas palavras aí. Eu estou aqui de volta por causa disso, porque durante as férias eu até cheguei a pensar, será que vale a pena? Mas eu acho que vale, eu acho que tem muitas pessoas aí que acabam se beneficiando. Se a gente consegue beneficiar uma que seja, já valeu a pena. Então são as reflexões aí que a gente vai trocando, que a vida me ensinou, que os livros me ensinaram, que os meus pacientes me ensinaram, porque eu aprendo todo dia. Eu sempre digo, né? Eu aprendo com a minha própria vida e aprendo com as dezenas de vidas que passam pela minha frente no meu trabalho. Então isso é muito rico. Tá? Então eu estou aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Que a gente tenha aí um ano de 2023 de muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Quando eu digo prosperidade no sentido amplo do termo, não é só prosperidade de ganhar dinheiro, mas prosperidade de se tornar próspero, né? De se tornar abundante, abundante das riquezas da vida, né? Abundante das virtudes, abundante do dinheiro, abundante daquilo que você precisa para ser feliz. Vamos, que a gente tenha um bom ano de 2023, que a gente se encontra aqui muitas vezes aí ao longo dessas segundas-feiras, tá bom? Minha gratidão a todos, uma boa semana e até segunda que vem. Abraço, tchau.